Moçada, vamos dar uma olhada aqui no exercício agora que envolve lançamento e quantidade de movimento. Princípio da conservação da quantidade de movimento. Dá uma olhadinha junto comigo aí. A figura mostra a trajetória de um projétil lançado obliquamente e 5 pontos equidistantes entre si, localizados sobre um plano horizontal. Os pontos e a trajetória do projeto estão em um mesmo plano vertical. Legal? No instante em que atingiu o ponto mais alto da trajetória, o projeto explodiu, dividindo-se em 2 fragmentos, A e B, de massas MA e MB, respectivamente. Tal que MA igual a 2 vezes MB. Pedaço A tem o dobro de massa do pedaço B. Desprezando a resistência do ar, considerando a velocidade do projétil imediatamente antes da explosão como VH, e que imediatamente após a explosão o fragmento B adquiriu velocidade 5VH com mesma direção e sentido de VH. O fragmento A atingiu o solo no ponto... Muito bom. Queridos, eu já deixei parte aqui preparado para a gente acelerar nossos processos. Tá? Por quê? Vamos poupar tempo aqui com a resolução para explicar o seguinte. Quando eu tenho um lançamento, seja ele oblíquo ou seja ele horizontal, a velocidade horizontal, VH, é sempre a mesma, é constante. E você se pergunta por que a velocidade horizontal é sempre constante? Porque a aceleração atua na vertical. Vertical interage com vertical. Horizontal interage com horizontal. Se não tem aceleração horizontal para interagir com essa velocidade, então a velocidade horizontal permanece constante. Ora, então essa velocidade horizontal permanece a mesma por todo o trajeto, até chegar no ponto mais alto. E é legal a gente interpretar dessa forma, porque você fala, se a velocidade vertical sofre efeito de aceleração, estão em sentidos opostos. Significa o quê? Que a velocidade vertical diminui, o movimento de subida é retardado. Diminui até chegar no ponto mais alto, onde a velocidade vertical vale 0. Tem que ser 0, senão ele continuaria subindo, certo? Então, velocidade vertical é igual a 0 e a velocidade horizontal é a mesma do lançamento, olha lá, velocidade vertical. Esse conjunto, antes da explosão, tinha velocidade VH, que ele disse para você, a velocidade antes da explosão era VH. Então, peraí, quantidade de movimento antes da explosão, conjunto de corpos A e B vezes a velocidade VH. Quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Então lá, a massa do corpo A, 2mB, a massa de B, mB. Então, 3mB vezes VH, quantidade de movimento inicial. No final, após a explosão, os pedaços vão se espalhar, certo? Na mesma direção, então B vai para frente, A vem para trás. Mas quais são essas velocidades? Depois da explosão, para saber exatamente o que vai acontecer, eu tenho aqui a aplicação do que a gente chama de princípio da conservação da quantidade de movimento. O único princípio que é válido para todos os níveis da matéria, desde o macro até o micro. Beleza? Moçada, o princípio da conservação da quantidade de movimento nos diz o quê? Que a quantidade de movimento total no final é igual à quantidade de movimento total no início. No início, a quantidade de movimento era 3mBVH, tá? É o conjunto de corpos vezes a velocidade horizontal. Então lá, 3mBVH. E no final? No final vou ter 2 pedaços. O pedaço A com a sua velocidade final, VA'. O pedaço B com a sua velocidade final, VB'. Show? O pedaço A, ele falou para mim que tem 2 vezes a massa de B, o dobro da massa de B. Então, 2mB vezes a velocidade VA'. O pedaço MB tem aqui, olha lá, MB vezes a velocidade final do pedaço B. Ele falou que após a explosão, esse pedaço aqui sai com velocidade 5 vezes VH. 5 vezes esse valor. Então, lá, a velocidade final de B, 5VH. Isso igual no início, 3mBVH. Como temos MB em todos os termos, simplifiquei ela. Simplifiquei. Ficou 2VA', 5VH igual a 3VH. Passando esse 5VH para o outro lado, fica menos 2VH. Então vai ficar 2VA', que é igual a menos 2VH.
chegando então ao resultado que é a velocidade final de A menos VH. Qual que é a interpretação que eu vou fazer disso agora? Menos VH. O pedaço A, após a explosão, sai menos, quer dizer, no sentido oposto, menos VH, não preciso colocar o sinal aqui, já estou com o vetorzinho. Então, sentido oposto com velocidade VH. Mas olha que interessante. Se ele saiu do ponto 2 com velocidade VH e subiu até aqui, daqui, se ele partir com velocidade VH, ele vai chegar aonde? No mesmo ponto de partida. Beleza? O movimento é simétrico. Então, se a velocidade de ida até esse ponto é a mesma velocidade de volta, então, opa, vai chegar ao ponto de partida. Então, aonde que ele vai tocar o solo, né, depois da explosão? No ponto 2, que é o mesmo ponto de partida. Beleza? Se você olhar as alternativas, vamos dar uma olhadinha, tá lá, né, moçada? O fragmento A atingiu o solo no ponto 2, alternativa E. Belezinha? Moçada, feito aí para vocês. Valeu, até o próximo exercício.